Boa noite, Bia. Quem está chegando aí hoje, a gente vai falar aqui nessa live sobre o comer no piloto automático. Alguma de vocês aí estão comendo no piloto automático? Ei, Aline, boa noite, sejam todas bem-vindas. E aí, gente, fala para mim, quem está abrindo a porta da geladeira toda hora? Não sabe nem o que tá querendo pegar dentro da geladeira, mas está abrindo a porta. E aí, na hora que abre a porta, acha uma coisinha lá e ó, manda para dentro. Quem tem comido e nem percebe o que comeu, que gosto que tem, de tão rápido que come e de nem escolher direito o que tá comendo, na hora que vê, fala assim: nó, já comi. Já foi, já passou. Bia tá assim? Então essa live é para você, Bia. Fica aqui até o final que nós vamos falar disso. Pois é, e sabe o que eu acho, eu tô achando assim interessante? Várias pessoas que eu estou conversando estão me falando a mesma coisa. Fala assim, Cristiane, não sei o que está acontecendo. Eu tô comendo como eu nunca comia antes. Tá acontecendo isso com você também? Cristiane, eu tô ganhando peso. Outro dia uma me mandou um direct e falou assim, que no mês de março ela ganhou 7 quilos. Guarda essa informação. Vamos parar para pensar e analisar o porquê disso. E aí chega a noite, quando você vai dormir, vamos ver se alguém está se sentindo desse jeito. Quem tiver, fala eu. Na hora que você vai dormir, você vai para e pensa assim: eu belisquei o dia inteiro hoje. Eu lambisquei o dia inteiro hoje. O dia inteiro eu comi. Para que eu comi isso tudo? E começa a se questionar. E começa a se culpar. Porque aí à noite, na hora que deita a cabeça no travesseiro, pensa assim: nossa, passei o dia inteiro comendo, não devia ter feito isso. Eu não devia ter feito isso porque eu tô ganhando peso. Eu não devia ter feito isso porque eu tô engordando. Ou então, eu não devia ter feito isso porque eu emagreci e não quero ganhar peso de volta. Quem aí tá passando por isso também? Ou então, aquela coisa, come, 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 mesmo sem ter fome. O negócio é comer. E tá comendo. Ou seja, quando isso está acontecendo com a gente tá no piloto automático. Ju, você tá igual o quê? A Ayrton Senna? Tá parecendo a Ayrton Senna aí? Só vai no automático e vai correndo. Só que aí, nesse caso nosso aqui, o nosso piloto automático, ele fica ligado e a gente vai correndo para onde? Para comida. Lá. Nosso abastecimento é lá. Não é? Carla tá sentindo isso? Pois é. Desse jeito. Comer no piloto automático é uma das formas mais fáceis que tem de ganhar peso. E vocês vão entender aqui hoje o porquê disso. O porquê que quando a gente está no piloto automático a gente ganha peso rapidamente. Quando percebe já está num estrago, que misericórdia. Gente, eu vou falar isso aqui hoje com propriedade, porque eu vivenciei isso nesse mês de março. E eu quero contar a minha história aqui para vocês hoje também. O que aconteceu comigo nesse mês de março e essa questão do piloto automático, que eu também entrei nela e já consegui sair. Então, o que a gente vai conversar aqui hoje? Eu vou passar para vocês. O que eu fiz para eu poder sair disso? O que pode ser feito para poder sair disso? Né? Então, sejam bem-vindos todos que estão entrando. Ei, Drica, tá boa? Tá sem educação, não é isso, Juliana? A gente fica sem educação mesmo. Aí vem aquela coisa, na hora que vai dormir, eu comi isso tudo. Gente, pra que eu comi isso tudo? E aí, na hora que vê no espelho, o negócio tá só, ó, começando a dar papada aqui. Aí a gente começa a enxergar uma dobra maior aqui. No meu caso, o quadril já começa a ficar assim, cada um de um jeito. Tem gente que o braço já começa a ficar, ó, assim. Onde que para você afeta mais e que você começa a ter noção do que está acontecendo e do estrago que está sendo feito. Gente, quando eu falo de piloto automático, nossa, pela primeira vez eu preferia ser como Rubinho Barrichello, viu? Acho que aí nesse caso ganharia mais. Gosta muito de doce, né, Patrícia? Você vai entender o porquê que eu vou falar disso aqui. Por que a gente sempre ataca o doce? A maioria das pessoas ataca o doce. Quem não, aí às vezes alguém fala, algumas pessoas falam assim para mim, Cristiane, no meu caso não é doce, é salgado. Amada, mas é salgado que vira doce no seu corpo. Se é salgado, é um empadão.
uma pizza, uma lasanha, uma coxinha, né, Miliane? Aquelas coxinhas lá, igual no Afonso Pena que vendia, né? Tudo transforma em doce, em açúcar no seu organismo. Então acaba sendo a mesma coisa. São os alimentos hiperpalatáveis que a gente busca. Ricos em quê? Ricos em açúcar, carboidrato e gordura. Elisa, boa noite. Seja bem-vinda. Todos bem-vindos. Titio, que chegou aí também. Então, sabe por quê que a gente liga o piloto automático? Uma das questões que a gente entende que está nesse piloto automático, que nós não percebemos, olha se isso está acontecendo com você, nós não percebemos a hora da fome. Não percebemos a hora da fome e pior, não percebemos a hora de parar de comer. A gente perde esse autocontrole, tanto com relação a essa percepção da fome, como o parar também, né? O Ju, e doce realmente é droga, sabe por quê? É viciante. Eu até fiz uma postagem aqui outro dia, gente, eu não sei se vocês viram, de um experimento que teve com ratinhos de laboratório, que colocaram eles, né, fizeram o experimento, viciaram ele na cocaína e no doce. Na hora que deixou livre para eles escolherem, eles iam para o doce, no lugar da cocaína. Então, doce, e eu já tinha lido isso antes, que doce vicia muito mais do que cocaína. E faz um estrago aqui dentro do nosso corpo, dentro do nosso organismo. Então, vamos começar a falar disso mais também. Quando a gente está no piloto automático, olha outra coisa que acontece com a gente. Vamos ver se com vocês também acontece. Quando eu for falando e se acontecer com vocês, coloca assim, comigo tá assim, eu tô aqui só para eu ir identificando. E outra coisa, se você lembra de alguém que está precisando de entender um pouco mais sobre esse nosso bate-papo aqui hoje, convida essa pessoa para vir para a live. Pega a setinha, envia para ela e chama ela aqui pra gente. Vamos apertar o coraçãozinho aí também, que o coraçãozinho faz o Instagram ter mais entrega da live. Então, o que acontece no piloto automático? Nós comemos muito mais do que o nosso corpo está pedindo. E o porquê que a gente come muito mais do que o nosso corpo está pedindo? A gente perde o autocontrole, como eu disse, não conseguimos identificar a hora que estamos com fome e não conseguimos muito menos identificar a hora de parar de comer. Então, qual que é a consequência disso? Eu mando para dentro. Ó, eu como muito mais do que o meu corpo precisa. E isso começa a desencadear um outro ponto que também é importante. Quanto mais eu como, e alimentos, igual vocês estão falando aí, doce, coxinha, né? Muito carboidrato. Quanto mais eu me alimento dessa comida, né? Desses alimentos que são hiperpalatáveis, mais eu vou ficando cansada, mais eu vou ficando desanimada, mais eu vou ficando prostrada, querendo ficar só deitada. E aí eu começo a desencadear outra consequência, que é o quê? O sedentarismo também. Aí o que eu associo? O que aqui associa? E a gente associa, né? Sedentarismo com comer excessivo, ou o comer excessivo com o sedentarismo. E aí a gente começa a repetir todos os dias esse comportamento, e começa a repetir todos os dias esse comportamento. E de tanto repetir, o que já começa a acontecer aí nesse ciclo? Já começa a ir sem nem perceber, quando a gente fala do automático. Vamos parar para pensar, para vocês entenderem aqui uma coisa. Quem aí dirige? Quem não dirige? Quem marido dirige, namorado, pai, mãe, não sei, dirige. Quando a gente dirige, e dirige já há muito tempo, a gente já dirige no automático. A gente entra dentro do carro, pá, pum, saiu e vai. Quando tá aprendendo, não. Puxa cinto, ponto morto, liga, retrovisor para um lado, para um outro, igual a escola ensina, porque ainda não está no automatismo. É a mesma coisa do que a comida. Quando a gente já está comendo desse jeito, o que acontece? A gente já tá no automático, então já fica inconsciente. Já vai, no inconsciente. Já vai sendo guiado, já vai indo, só indo. E aí a gente para de quê? De prestar atenção na nossa maneira de comer. A gente para de prestar atenção nas escolhas que a gente está fazendo.
A gente para de prestar atenção na quantidade que a gente está comendo. A gente para de prestar atenção nos sinais que o nosso corpo está emitindo. E aí a gente já começa a pronunciar mentalmente, ou então até falar aquelas frases assim. Vamos ver. Ó, já comi de tudo e nem percebi. Que isso? Comi tanto assim? Nem dei conta da quantidade que eu comi. Ó, já até terminei de comer, não sei nem o gosto que o negócio tinha direito. Por quê? Você está comendo no automático. Você está comendo sem controle. Você começa a comer de maneira inconsciente. E isso já começa a fazer parte de todos os seus dias. E aí, quando você dá por si mesmo, já foi, já aconteceu. E o que que te leva, o que que nos leva a comer desse jeito? Primeiro, tem aquelas distrações que são básicas, TV, computador, WhatsApp, celular, tudo isso. Correria do dia a dia, muita coisa para fazer, muita coisa para resolver. Às vezes está comendo até em pé, não tem um tempo de fazer uma refeição direito, que aí começa aí também no piloto automático. Mas agora que entra no ponto que eu quero falar com vocês e chamar a atenção aqui, porque aí é que é onde o bicho pega mais. Do que é? Quando a gente começa a entrar nesse piloto automático e perceber essa falta de consciência, né? Quando nós estamos vivenciando muitas preocupações. Quando a gente está vivenciando, a gente está inserida num ambiente com fatores estressantes. Quando a gente está com muita ansiedade. Quando a gente está com as nossas emoções em desequilíbrio. Aí o piloto automático ele é acionado. Aí a gente começa a comer dessa maneira também. E sabe, então começa a entender o seguinte, se eu estou muito preocupada com alguma coisa, se eu estou extremamente ansiosa, se eu estou com as minhas emoções por alguma coisa que está acontecendo desequilibrada, isso é um fator, são fatores-chave para poder acionar o nosso piloto automático e ir de maneira automática, no automatismo. Por quê? A gente desliga da comida e passa a comer de uma maneira inconsciente. E sabe por que que isso acontece? Vão entender agora como que isso acontece aqui dentro da sua cabecinha? Olha bem, o que que acontece aí dentro? O seu emocional é que começa a dar as ordens para o seu comportamento. E todas as vezes que o seu emocional começa a ditar as regras, ditar as normas e direcionar o seu comportamento, o que que acontece? Age de uma maneira impulsiva, age emocionalmente, age sem controle, age na impulsividade e age com o comportamento é um comer descontrolado. Então, presta atenção numa coisa. Falta de autocontrole com a comida, impulsividade, automatismo, comer descontrolado, são questões emocionais que estão em desequilíbrio na sua vida. São problemas emocionais na sua vida que estão precisando de ser resolvidos. Começa a entender? Gente, tudo é um quebra-cabeça, tá? Então, o primeiro ponto que você precisa de entender é isso. Então, o primeiro ponto é o quê? Identifiquei. Eu estou, Cristiane, eu tô no piloto automático, sim. Tô comendo no automatismo, não sei por quê. Primeira chave aí, para você pegar. Tá comendo descontrolado? Tá impulsiva? Tá com falta de autocontrole? Problemas emocionais. Questões emocionais estão precisando de ser resolvidas. Então, se você já entendeu isso, vamos para a próxima chave aí, para pegar. Vai pegando as chaves, gente. Live, papel e caneta na mão, anotando, para depois vocês refletirem. Senão, na hora que desligar aqui o celular, vocês vão lembrar de poucas coisas. Qual a emoção que você está sentindo? Maria Bernadette já falou, tristeza. Os últimos dias não foi fácil. Não foram. Então, vamos lá. Tristeza é uma emoção. Começa a identificar o que eu estou sentindo aqui dentro que está em desequilíbrio. Além de tristeza. Quem falou assim comigo aqui? Eu estou no piloto automático. Qual a emoção que você está sentindo?
Qual a emoção que você está sentindo, Vanessa, que está trazendo esse descontrole? Bernadette já falou que é tristeza. Vamos começar a entender as emoções. O que é que está acontecendo? Vou dar meu exemplo para vocês. Nós estamos hoje é dia 31 de março, né? No dia 1º de março, eu soube que um amigo próximo foi diagnosticado com Covid. E nós estamos num mês que está muito pesado, realmente, muito triste, né, Bernadette, igual você falou. Nós estamos num mês de incertezas, nós estamos num mês de estresse, nós estamos num mês em que a gente não sabe o que vai acontecer com o sistema de saúde, já está vendo o que está acontecendo, mas e daqui para frente a gente não sabe o que vai acontecer com a gente com relação a essa pandemia. É uma situação nova e estressante para a maioria das pessoas. Se não for pandemia, o que mais no seu ambiente externo que está causando que está causando essas emoções em você? Adriana, é ansiedade, ó, tristeza, ansiedade, angústia. Vocês estão vendo que são emoções de cunho negativo? Então, pois é, quais as emoções... Aí eu estava falando o que aconteceu comigo. Então, eu tive contato com essa pessoa próxima que foi diagnosticado com Covid. Então, eu já entrei no mês assim, e agora? Peguei ou não peguei? Aí eu liguei para ele e falou assim, olha, observa se você vai ter sintomas, porque se tiver sintomas, aí, né, tem que procurar. Aí, meu nariz coçava, eu já ficava, ai meu Deus, se tiver pegado Covid. Dava uma coriza por causa da máscara, às vezes a máscara abafa muito, o nariz escorre, aí eu já ficava preocupada. Então eu comecei a ficar o quê? Preocupada. Eu já comecei a ficar o quê? Com medo. E foi uma semana para ver, esperando se ia dar sintoma, se não ia dar sintoma. Aí fui fazer teste rápido, deu negativo. Aí na segunda semana de março, o que começou a acontecer? Pessoas próximas, tive falecimento na família. Perda, luto, isso deixa a gente triste, deixa a gente... luto é uma coisa muito ruim. Aí eu tive problemas também com pessoas da família internadas em estado grave, já afetou mais ainda. Amigos próximos com diagnóstico positivo de Covid, amigo muito próximo que também veio a óbito. E aí começou a vir aquele misto de emoções. E aí o que começou lá no dia 1º, com uma preocupação, com uma ameaça de eu ter sido contaminada, com aquele medo, já se misturou com angústia, com tristeza, com perdas e o medo potencializando cada vez mais. E aí, qual que foi o meu comportamento? Eu comecei a me entregar no sentido do quê? O sofrimento estava muito. Então, o comportamento, eu ainda tentava fazer alguma coisa, ainda conseguia e tudo. Resultado, quando eu fui ver, meu corpo já tinha mudado, aparentemente, e de 3 a 4 quilos que foram a mais na balança em 20 e poucos dias em um mês. Vocês estão entendendo o reflexo do porquê que aconteceu, do ganho de peso, da mudança do corpo, por causa das emoções fortes que eu comecei a vivenciar nesse mês de março. Quem identifica com isso que eu falei aqui e está passando por isso esse mês também? Só que aí o que acontece? Quando eu vi que eu já estava nessa situação, eu falei assim, eu preciso sair disso. Eu preciso sair disso. Porque senão o que vai ser, né? E aí eu liguei para Rosana, falei, Rosana, me ajuda. Aí ela falou, ajudo. Rosana, gente, é nutricionista, que ela divide consultório lá comigo. Aí eu falei assim, Rosana, vamos fazer uma bioimpedância. Aí é que eu soube que foram de 3 a quase 4 quilos que eu ganhei. Na hora que eu fiz a bioimpedância, que eu soube disso, aí veio o quê? Caiu a ficha, bateu a consciência. Aí eu saí naquele momento... Eu abandonei o automatismo, que é o inconsciente, e foi uma carga pesada de quê? De consciência. Aí eu tive consciência da situação, das consequências e do resultado que aquilo tudo estava trazendo para mim. Aí eu fui e falei assim, eu tenho agora 2 opções. Eu até falei disso hoje no vídeo que eu postei ontem. Eu tenho as 2 opções, ou eu vou continuar assim, ou eu vou tentar reverter isso aí. Porque se eu continuar assim, são 4, daqui a pouco 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 20. Pois é. Se foge, não traz consciência às vezes, Elisa. Eu quis encarar.
encarei. Aí eu liguei para uma médica endocrinologista, amiga minha, falei assim, doutora Eliana, me ajuda? Ela falou, ajudo, lógico, vou te ajudar também. E você também me ajuda que eu tô precisando. Aí no dia eu liguei para uma outra amiga minha, eu falei, nossa, o que tá acontecendo isso comigo? Aí ela virou para mim e falou assim, eu tô desse jeito, final de semana, eu passei final de semana comendo, você engordou 4 quilos no mês, eu devo ter engordado 2 quilos num final de semana. E aí eu comecei a movimentar. Os primeiros dias foram fáceis? Não, mas aí eu comecei a fazer dentro do que eu estava com condições de fazer. Melhorei um pouquinho, melhorei um outro pouquinho, escorreguei de novo, continuei, fui e já tô bem alinhada e bem na rota. Aqui dentro gritando aqueles pensamentos de autossabotagem, querendo, né, que faça justamente ao contrário, e indo. E tô caminhando. Então, o que que foi dessa minha história? E que algumas pessoas aí estão falando que sou eu todinho, estou identificando, né? O que que a gente consegue entender? Comer descontrolado, comer compulsivo, impulsividade diante da comida é um problema emocional. É uma questão emocional. Então você vai virar para sua questão emocional e falar assim: não pode comer. Então a partir de agora, ó, dieta e dieta restritiva. Não, não vai adiantar. A gente não conversa, o lado emocional, ele não entende se você chega com a racionalidade pronta para ela. Não entende. Bioimpedância é isso aí que a Elisa está explicando, é uma avaliação que mede não só o nosso peso, mas por dentro. Quanto que eu tenho de água no meu corpo, qual que está a minha massa magra, quanto de percentual de gordura real eu tenho, é super completo. Bioimpedância é que te dá o resultado real de como que você tá, não balancinha que a gente sobe aí não. Então, gente, se problemas e questões emocionais não são resolvidas com argumentos racionais, por que que não são resolvidos? Porque é irracional. É o seu lado emocional. O nosso lado emocional, ele é irracional. Então, o irracional, ele não alinha com o racional. É diferente. E o seu automatismo, o seu descontrole sai do seu lado irracional. Aqui dentro, nós temos o lado direito do cérebro, é o meu lado emocional, é onde ficam as minhas emoções, a minha intuição, a minha impulsividade, a minha reação, os meus impulsos, sai tudo o controle do lado direito. O lado esquerdo fica o meu lado racional, é onde fica a minha razão, é onde ficam os meus pensamentos, é onde fica o meu bom senso, é onde fica o meu planejamento. Então aqui é dividido e os dois lados eles são diferentes. E aí quando eu tô com esse comer descontrolado e no automatismo, é esse lado direito aqui do meu cérebro que tá o tempo todo, ó, faz isso, faz aquilo, faz isso, faz aquilo e me manda toda hora para onde? Para cozinha para comer. E por que que manda a gente para cozinha para comer, gente? Sabe por quê? Vou falar com vocês, por que que leva a gente para comida? Porque nós treinamos o nosso cérebro que a nossa fonte de prazer é a comida. Porque nós treinamos o nosso cérebro que o que nos dá alegria, o que que é fonte de prazer é comendo. E aí, esse lado reativo, esse lado impulsivo, que é o meu lado direito, ele vai e me manda para onde? Vai para onde você é feliz. Vai para onde você se esbanja de felicidade. Momentânea, né? Cá entre nós, pseudo-felicidade. Vai para onde? Para comida. É isso que ele faz. Então, para poder, já que o lado emocional não conversa a mesma linguagem que o nosso lado racional, então tá. Então, o que que eu tenho que fazer? O que que eu preciso de fazer? Primeira coisa, se os seus comportamentos descontrolados com relação à comida, eles saem do lado emocional, e se você já entendeu que esse seu lado emocional ele está desequilibrado, por isso que está desencadeando esse comportamento, o que que você precisa de fazer primeiro? Equilibrar as suas emoções. Equilibrar. Patrícia, sabe por que é tanto doce? O ciclo do doce. Primeiro que o doce vicia. E a maioria das pessoas tem arquivado aqui dentro uma programação mental que aconteceu lá na nossa infância.
Qual que é essa programação mental que a gente tem? Doce é conforto, doce é alívio, doce é recompensa. Como que essa programação mental foi feita? Lá na nossa infância, quando a gente era criança, e os pais da gente, as mães viravam e falavam assim, se comer tudo vai ganhar sobremesa. Doce é o quê? Recompensa. Ai, tá tristinho? Mamãe vai fazer um leitinho cotode aqui e vai te dar. Gostoso. E aí começa a passar pra gente, quanto criança, o quê? Que doce é... Vem cá, filhinho, deita aqui no colinho de mamãe, vem, toma dedeira aqui no colinho de mamãe. Tá docinha, tá gostoso, e começa a criar, o cérebro infantil começa a criar associações do quê? Que doce é conforto, que doce que doce é o que mais? Que doce é recompensa, que doce é... Depende da programação de como que foi feita, porque sabe o que que acontece? O seu comportamento de comer não tá errado. Não tá errado seu comportamento de comer. Comer faz bem, comer saudável faz bem pra gente. Comer saudável nutre o nosso corpo, dá energia. Sabe o que? Afeto. Isso aí, Elisa, doce também é afeto. Sabe o que está errado? São os padrões mentais que você tem que te levam a comer. O que está errado são os pensamentos que você tem, que você cria a sua relação com a comida que te levam a comer. Não é o comer o ato em si que está errado. É o que passa aqui dentro, são os seus padrões mentais, o que está armazenado, o que você aprendeu desde a sua infância que foi feita de uma programação diferente que te leva a comer. E aí você começa a repetir e a ficar viciado. Cada um vicia principalmente no doce. Aí entra no doce. Então, então preste atenção na live, Patrícia, até o final, que você vai entender o que você precisa de começar a fazer para livrar desse desejo do doce. Primeira coisa, eu não tenho como, às vezes, eu te falar em 1 hora numa live tudo, porque essa questão de livrar do doce requer aprofundar mais. Mas aqui eu já vou deixar algumas dicas que, de repente, você pode já ir colocando em prática na sua vida. Então, primeira coisa, com relação a isso, se você já entendeu tudo como que está funcionando aqui dentro, se você já entendeu que o seu comer descompensado, descontrolado, está vindo do seu lado emocional, que está com as emoções em desequilíbrio, qual que é a primeira coisa que você precisa de fazer? Para poder controlar essa fome sua emocional, precisa de equilibrar as suas emoções. É o primeiro ponto. Não adianta você querer conversar primeiro racionalmente. Olha, então amanhã, racionalmente, vamos falar racionalmente? Quando eu falo racionalmente, todo mundo entende. Olha se isso aqui que eu vou falar, alguma novidade para vocês. Olha, a partir de amanhã eu vou comer menos, vou cortar doce, vou cortar massa e refrigerante, vou comer saudável, fazer atividade física, tomar bastante água e eu vou emagrecer. Racionalmente, todo mundo sabe disso, não sabe? Isso aí não é novidade nenhuma. Só que o seu lado emocional não entende você chegar e falar assim para ele, se as suas emoções ainda estão desequilibradas. Então, antes de começar com esse diálogo racional, o que é necessário? Equilibrar as suas emoções. Como que você vai equilibrar as suas emoções? Primeiro, identifica qual emoção que eu estou sentindo. Que emoção é essa? Qual o pensamento que eu estou tendo que está me levando a desenvolver essa emoção? Então, por exemplo, eu tô ansiosa, minha emoção aqui é ansiedade. O que tá me deixando ansiosa? Eu começo a pensar que eu vou pegar Covid e aí que eu vou ficar internada e que eu vou ter que ir para respirador e depois não vai ter leito para eu poder ser internada. Isola, tá repreendido em nome de Jesus. Mas aí se o seu pensamento começar a pensar isso, o que você vai sentir? Medo, ansiedade e pânico. Então, começa para poder controlar, equilibrar suas emoções. Entenda primeiro quais são essas emoções. Acolha essas emoções. E aí, na hora que você acolher, comece a entender o quê? Quais são os pensamentos que formam as minhas emoções, certo? Então, quais os pensamentos que eu estou tendo nesse momento que está fazendo com que essas emoções estejam assim tão potencializadas? E comece o quê? A corrigir os pensamentos. Começa a fazer alguma coisa, fazer várias coisas para poder equilibrar suas emoções, como o quê? Meditação, porque aí você começa a prestar atenção em você. Não precisa nem de meditar. Para quem tem dificuldade.
Para 3 minutos e começa primeiro a regular sua respiração. Respira profundamente, porque aí você já começa a oxigenar o cérebro e isso já vai começar a trazer equilíbrio para você. Prática de meditação ajuda muito. Tem vários apps. Na live semana passada, Carmen falou aqui de meditação. Nós deixamos no feed, ela colocou lá apps de meditação, que quem quiser é só entrar, faz meditação guiada de... não sei fazer meditação. Tem, YouTube tem, procura meditação 3 minutos, 2 minutos, começa a conectar você com você mesma. Começa a entender o porquê que você está sentindo aquilo. Começa a entender os seus pensamentos e começa a colocar em prática como que você pode resolver o que está causando essa emoção em mim. E como que eu vou resolver a causa dessa emoção. Vou dar um outro exemplo sem ser de Covid. Eu estou muito chateada. E eu tô chateada e essa chateação tá me fazendo comer porque eu tô ficando muito triste cada vez mais. E aí eu estou entendendo que o que tá me deixando chateada é porque o meu casamento não tá legal com o meu marido. Então pronto, eu identifiquei a emoção e identifiquei a causa. E aí em vez de focar na emoção, começar a pensar e a falar para você assim, como eu posso resolver e melhorar a relação com o meu marido? O que eu posso colocar em prática de diferente para poder resolver o problema que eu estou tendo com meu marido? Porque aí, quando a gente vai na causa dessa emoção que está em desequilíbrio, a gente começa a equilibrar. E aí, na hora que a gente começa a equilibrar, pode buscar também como apoio meditação, oração. Quem aí tem fé em Deus? Quem aí acredita em Deus? Oração acalma demais, acalma muito. Tem várias mensagens que trabalham a espiritualidade da gente, lindas. A internet, gente, traz muitas coisas boas pra gente também. Então, é uma outra forma que você tem de equilibrar suas emoções. E aí, na hora que as suas emoções começarem a equilibrar, aí sim você aciona o seu lado esquerdo, que é o seu lado racional. E aí você começa para acionar esse lado racional, começa a se questionar, começa a se fazer perguntas. Naquele determinado momento, peraí, por que eu estou querendo comer isso? Se eu comer isso, vai me aproximar ou vai me afastar do meu objetivo? Quais as consequências que eu terei na minha vida nesse momento se eu escolher comer esse alimento? Quais os benefícios que eu vou ter na minha vida se eu escolher a não comer esse alimento agora? Então aí sim você começa a acionar a sua realidade. E deixa eu ver o que mais que eu pus, quer ver? E aí porque o que acontece? Vamos lá, seu corpo hoje, o seu peso, como se você está ganhando peso hoje, isso é apenas reflexo. A gente está falando do seu mundo físico, né? Do seu mundo físico. E isso hoje, o seu mundo físico, ele é apenas um reflexo. Seu mundo físico hoje, como que você está hoje fisicamente, é apenas um resultado de como está o seu mundo mental e emocional. Tudo primeiro acontece são 2 mundos, 3 mundos, aliás. Nosso mundo mental e emocional, nosso mundo espiritual e nosso mundo físico. Então, o seu resultado hoje no seu mundo físico, o reflexo seu hoje, de você, do seu corpo, de como está a sua vida hoje no seu mundo físico, é apenas resultado de como você está vivendo o seu mundo mental, o seu mundo emocional e o seu mundo espiritual. Então, se ele é resultado, se ele é reflexo, para você ter resultado aqui, você precisa de primeiro começar a mexer onde tudo começa, que é o seu campo emocional e o seu campo mental. Essas perguntas são ótimas. Pois é, Juraciara, por que são ótimas? Porque é uma forma de acionar a racionalidade. Gente, se eu quero ativar, olha, estou trabalhando, Cristiano, estou trabalhando o meu equilíbrio, o equilíbrio das minhas emoções. Aí agora eu vou falar o que eu comecei a fazer. Eu contei minha história aqui para vocês do que aconteceu no mês de março, né? Então, o que eu comecei a fazer? A mesma coisa que você está fazendo, Ju, trabalhar a fé. Tô agarrada na Bíblia. Elisa estava aqui? Tá, Elisa tá aí. A gente tá num grupo, né, Elisa?
E nesse grupo, nós tivemos o propósito de fazer a leitura sistemática da Bíblia. Em 3 meses a gente vai ler vai ler o Novo Testamento. Então foi uma forma que eu encontrei. Trabalhar a minha espiritualidade, me conectar com Deus e oração. Tem pessoas que já me falaram que começaram a conseguir isso através de meditação. Teve outros que já me falaram que através de yoga também, e isso é muito bom. Ou seja, cada um faz com o que se sente melhor. Então aí, quando a gente começa a equilibrar as nossas emoções, aí é o momento de começar a acionar esse outro lado esquerdo, que é o racional. E qual que é a única maneira do nosso lado racional ser ativado? Com perguntas. Não existe outra maneira. Eu não vou acionar minha racionalidade se eu não começar a me questionar. Porque todas as vezes em que eu não paro e não me questiono e não penso na resposta, quem vai me guiar vai ser o outro lado, que é o automático. Então, por que essas perguntas são boas, né, Juraciara? Porque a gente ativa a nossa racionalidade. Aí, na hora que a gente consegue ativar a racionalidade, já conseguimos acalmar as nossas emoções, os dois lados, os dois hemisférios cerebral, eles começam a se comunicar. Eles começam a falar, a conversar. E aí, se um estava lá em cima e o outro está lá embaixo... Vamos imaginar aqui, olha, só para entender melhor. Esse aqui é meu lado direito do cérebro, emocional. Esse aqui é meu lado esquerdo. Deixa eu pegar um objeto aqui, ó. Aqui, ó. Meu lado esquerdo. Esse aqui é o meu lado direito, emocional, porque tá esquerdo para vocês. E aqui meu lado esquerdo, né? Que é o meu racional. Tá desequilibrado, meu emocional tá lá em cima e tá comandando meus comportamentos. Na hora que eu começo a equilibrar ele e começa a acionar esse aqui, o que faz? Esse aqui começa a subir e esse aqui começa a descer. E aí vai subindo um, descendo o outro, até que eles se alinham. Quando eles estão alinhados, o que eles fazem? Eles equilibram. E aí, quando eles estão equilibrados e um consegue conversar com o outro, você, a gente consegue tomar decisões que são mais assertivas. A gente começa a conseguir a fazer escolhas que são melhores para a gente. A gente começa a conseguir a fazer escolhas e enxergar aonde eu quero ir, aonde eu quero chegar. E aí essas escolhas começam a ser congruentes com os nossos objetivos. E uma outra coisa que também é importante nessa razão para vir fazendo esse equilíbrio através das perguntas é o quê? Os seus motivos precisam de ser lembrados diariamente. E como que você pode lembrar dos seus motivos diariamente? Tira os seus motivos do seu campo mental e do seu campo emocional e traz os seus motivos para o seu mundo físico. E aí, como que eu faço isso, Cristiane? Escrevendo, papel e caneta na mão, por que eu quero emagrecer, por que eu quero eliminar peso, por que eu quero atingir o corpo que eu tanto quero, por causa disso. Quais são os seus motivos? Ah, porque eu quero melhorar minha saúde? Ok, é o seu motivo. O que mais que você tem de motivo? Porque minhas roupas nenhumas estão servindo, eu tô cansada de abrir o guarda-roupa e tá tudo apertado, tudo ó. Escreve, porque eu não tô aguentando me olhar no espelho, na hora que eu me vejo no espelho, eu não aguento ver minha cara redonda, enorme, tá dando papada. Escreve seu motivo, porque meus exames do laboratório estão todos alterados e tá sujeito a desenvolver uma cardiopatia. É o seu motivo. Cada um tem os seus motivos, e os motivos de cada um é que fazem consciência, que trazem é o que é importante para cada um. Os meus motivos podem ser diferentes dos seus, mas são os que fazem sentido para mim. Os seus motivos precisam de fazer sentido para vocês. Então, e esses motivos precisam de ser lembrados diariamente, porque aí você vai estar ativando o que também? O seu lado racional. E aí colocando os dois para conversar. Gente, sabe o que acontece quando está no piloto automático? A comida em excesso que você está buscando, a comida em excesso que você está comendo e está comendo além do seu corpo, do que o seu corpo precisa, né? Ou seja, o que está excedendo na comida é para tampar vazios emocionais dentro de você. O que você está excedendo na comida é para preencher
vazios emocionais que estão dentro de você. Só que essa comida não vai preencher. A sua mente te engana falando que vai preencher. A sua mente te engana, mas não vai. Então, primeiro ponto, se eu quero sair desse ciclo do piloto automático, não existe mudança sem consciência. Enquanto eu estiver querendo emagrecer, enquanto eu estiver querendo eliminar peso sem consciência nenhuma do que eu estou comendo, de como que está a minha alimentação, se eu não tiver consciência nenhuma de como que estão as minhas emoções, do que pode estar causando isso, se eu não tiver consciência nenhuma dos motivos que eu tenho que são importantes, que me fazem chegar lá, não vai ter mudança, porque você vai estar sempre vai estar sempre comportando no seu piloto automático. Você vai estar sempre deixando o seu lado direito comandar os seus comportamentos, porque vai estar igual eu expliquei, em desequilíbrio. Então, primeiro ponto, tá passando por isso? Quer sair desse piloto automático? Trabalhe a sua consciência. Primeiro ponto, consciência. Que consciência? Consciência, como que eu tô comendo? Como que tá a minha relação com a comida? Como que eu estou hoje? O que eu tô fazendo que não tá legal? O que eu tô fazendo? Como que eu tô vivendo a vida hoje? Que hábitos que eu tô tendo que eu sei que estão me prejudicando? Isso tudo é criar consciência. Quanto que eu tô pesando? Quanto que eu quero chegar? Ou então, o que eu tô tendo de comportamento que eu quero mudar? Traz consciência. Então, o primeiro ponto de partida é consciência de como que a minha vida está no momento atual. O que eu estou fazendo hoje na minha vida que está me impedindo de viver mais equilibrada e que está acionando muito o meu piloto automático. É isso aí, Luiz, e me deixando ser conduzida somente pelas minhas emoções e anulando a minha razão. É o primeiro ponto. Segundo ponto, consciência de novo. Só que consciência agora do quê? Das suas emoções. Quais as emoções que eu estou sentindo a maior parte do meu dia? São emoções positivas ou são emoções negativas? Quais as emoções que eu estou vivenciando hoje? Qual a causa dessas emoções? Ei, Antônia, seja bem-vinda à live, que bom te ter aqui. Então, consciência das emoções e ache a causa dessas emoções, se você entender que são emoções na maior parte do seu dia negativa. Eu fiz um post essa semana, depois vocês passam lá para ler, da inteligência positiva. Pode te ajudar, tá? Porque a gente precisa de acionar o que? A inteligência emocional que a gente tem, que é a nossa inteligência positiva, que é colocar a maior parte do tempo a nossa mente a nosso favor. Terceiro ponto, para você que quer sair desse ciclo de descontrole alimentar nesse momento, se você está vivenciando isso. Peça ajuda. Não está dando conta sozinha? Peça ajuda. O que eu falei para vocês? O que foi a primeira coisa que eu fiz? Pedir ajuda. Peça ajuda a quem? A amigos? A profissionais? A algum grupo de apoio? O que você decidiu, o que você achar que faz sentido para você e o que você considera que traz resultado e que vai te ajudar. Mas peça ajuda de alguma forma. Se tá vendo que não tá dando conta sozinho mais, é pedir ajuda. Senão fica aquelas pessoas assim, eu vou dar conta sozinho. Passa um ano, eu vou dar conta sozinho. E não dá. Passa 10 anos, eu vou dar conta sozinho. E não dá. Então peça ajuda. Não tenha humildade. Tenha humildade para poder pedir ajuda, se entender que não está dando conta sozinho. Tem profissionais para isso, de várias áreas. Psicologia, a gente trabalha com isso. Nutricionista, médico, endocrinologista, enfim, amigos, grupos de apoio, grupos terapêuticos, né? Porque o ambiente, gente, também precisa ser adequado, né? Você chegar também expondo, escancarando sua vida, seus problemas, sem estar no ambiente adequado. Porque você, de repente, vai trazer, além da obesidade, além da gordura, além do ganho de peso, um outro tipo de problema para sua vida. Outro ponto que é importante de pedir ajuda, depois de pedir ajuda, comece na sua condição de hoje.
Não fica esperando o momento ideal, na hora que tiver tudo ok, na hora que tiver tudo perfeitinho, aí eu começo. Não! Se hoje eu tenho 20 minutos disponível para poder fazer atividade física, faça 20 minutos. Se hoje eu dou conta de cortar o açúcar, ótimo, comece cortando o açúcar. Se hoje eu dou conta de começar trocando pão de sal pelo pão integral, ou então se hoje eu dou conta de cortar o refrigerante, o açúcar que está em excesso, comece na sua condição. Se hoje a minha condição, o que eu dou conta de fazer é parar de ficar comendo pizza, hambúrguer, empadão, coxinha todo dia, e eu vou começar a ter uma comida mais de verdade, mais natural, comece com a condição que você tem hoje. Isso que é importante. O problema que eu vejo muitas vezes é a ansiedade para querer emagrecer, para perder peso. Aí a pessoa está extremamente sedentária, extremamente numa dieta, numa alimentação hipercalórica, numa dieta, numa alimentação viciada em alimentos hiperpalatáveis, que é açúcar, gordura e muito sal, e já quer virar fitness no dia seguinte, comendo só coisa pouquinha, só coisas fitness, ou então já. Calma, gente, calma. Faz a transição, vai aos poucos. O que eu dou conta de mudar na minha vida hoje? O que eu me proponho hoje? Ok, cumpri. Amanhã, semana que vem, qual que vai ser meu próximo passo? O que eu vou dar conta a partir de agora de mudar? E aí vai, passo a passo. Não é sair de um extremo para o outro, não, porque não se sustenta, porque aí a base não está sendo construída. A base que vai te dar equilíbrio. Por isso que é importante ter paciência. Emagrecimento é construção, emagrecimento é processo. Mudança de vida para emagrecer é necessário, igual uma construção de uma casa. Vamos lá. É necessário um passo cada dia. A casa, para ela ficar erguida, a gente não começa pela base, a base não é a parte mais importante da casa. Emagrecimento é a mesma coisa, eu tenho que ir trabalhando a minha base. A minha base é o quê? São as minhas habilidades emocionais e comportamentais que vão me levar a emagrecer. Por que muita gente procura nutricionista 15 dias depois já não está fazendo mais nada? Quer emagrecer sem trabalhar a base. E a nossa base está aqui, é aqui. E é o ponto de partida. E é um processo a longo prazo. Outro ponto que é importante é busque uma relação saudável com a comida. Isso também vai te ajudar. Quanto mais saudável, passo a passo, aos poucos, você for inserindo alimentos e comida de verdade na sua vida, melhor. Substituições aos poucos. Busque o seu equilíbrio emocional. Vocês entenderam? Eu falei a live toda aqui. Quem chegou depois, se quiser, volta no início, para poder entender. Mas se não tiver com esse equilíbrio emocional, enquanto a gente estiver em desequilíbrio com problemas emocionais, quem vai guiar o comportamento vai ser o piloto automático. Não tem como. Vai ser direcionado por ele. Outro ponto que é importante, se planeje. Se planeje, planejamento do que comer, do que fazer, deixar pronto, ter de fácil acesso, fazer as compras. Se você não se planejar, você vai sair comendo o reboco da parede. Não adianta. Atenção plena ao comer, concentrar, tirar as distrações de perto, computador, celular, televisão. Concentre no seu alimento, concentre na sua comida, concentre na sua alimentação. Pesquise sobre mindful eating. Isso ajuda demais, é o mindfulness. Elis, escreve mindfulness aí, fazendo favor. E tem o mindfulness eating. Pesquisem sobre isso para vocês entenderem. E quanto mais a gente trabalhar essa atenção plena com a comida, mais eu vou estar criando consciência ao comer, né? Outra coisa que é importante, treinar a sua mente diariamente. Ai, Cristiane, eu hoje deu uma vontade. Aí eu já falei que sim. Olha aqui, presta atenção nisso que eu vou te falar. Suas vontades não são ordens que precisam de ser seguidas imediatamente. Vou repetir, que isso é importante. Porque às vezes o que a gente está acostumado? Me deu uma vontade de alguma coisa, eu saio feito louca para poder suprir essa vontade. Suas vontades de comida não são ordens que você precisa de supri-las imediatamente, certo? Como que eu vou falar não para as minhas vontades? Treinando aqui, treinando a falar não.
O primeiro dia vai ser difícil, o segundo eu posso dar uma escorregada, mas persistir é treino com constância. Eu tô falando de treino mental, não tô falando de treino de academia. Você não vai mudar de um dia para o outro, de uma hora para outra. Você precisa de reprogramar aqui dentro. Você precisa de aprender o novo. Você precisa de aprender o diferente para conseguir fazer diferente de uma próxima vez, tá? Um outro ponto, a tríade do emagrecimento. Exercício físico com sono adequado e alimentação saudável. Isso vai te ajudar a sair do piloto automático, não tem como. Na condição que você tiver. Dou conta só de caminhar? Dou conta só de fazer em casa? Olha o tanto de gente que está treinando em casa. Eu estou treinando em casa agora. Voltei. Foi outra decisão que eu tomei. Atividade física, dormir bem e alimentação saudável. E se questionar. Fazer perguntas para você mesma o tempo todo, que é a forma de poder treinar a mente. Gente, isso tudo que eu tô falando aqui é o que tá acontecendo. Eu quis fazer essa live aqui hoje porque é o que tá acontecendo comigo. Tanto é que eu comecei essa semana, eu tô postando vídeos diariamente, que eu tô brincando, até brinquei que eu fiz analogia com a pia. Na hora que eu tô lá arrumando cozinha, eu tô gravando os vídeos. Eu falei que é a hora de ter a pia. E eu vou compartilhar com vocês a partir de agora, já que eu identifiquei que eu estava no piloto automático. Por causa de tudo isso que eu falei para vocês aqui nessa live, do que estava acontecendo na minha vida. Eu tomei a decisão de sair do piloto automático. Então, o que eu vou compartilhar com vocês aí no dia a dia? O que eu estou fazendo na prática que está me ajudando a sair do piloto automático? Então, eu queria que vocês me falassem também assim, o que vocês querem que eu comente para vocês? O que vocês querem que eu fale? Se é sobre a minha rotina, se é o que eu estou fazendo, que ideias, me dão ideias do que vocês acham que eu posso falar, do que vocês querem ver, se é sobre as minhas dificuldades do dia a dia, não sei. Me manda direct, pode escrever aqui na live, o que vocês acharem que é interessante, que eu vou estar compartilhando todos os dias, porque eu acredito o seguinte: a gente aprende muito com a experiência das pessoas. E a experiência das pessoas pode nos ajudar em vários momentos da vida da gente. A gente aprende com os outros também. E outra coisa, eu acredito também que a partir do momento que eu compartilho e que as pessoas identificam, isso também está acontecendo comigo, o que a Cristiane está fazendo na prática que está sendo legal, o que eu posso fazer e trazer para a minha vida. Pois é, você vive, hoje, Iraciara, vai ser o momento da terapia que eu vou fazer. Mas aí eu quero sugestões do que vocês acham interessante. Na hora que eu acompanhe nos stories, vou estar postando também nos stories diariamente. Mas eu preciso da ajuda de vocês para a gente ir seguindo, pelo menos, gente. Enquanto fizer sentido, claro, e nesse momento que tá todo mundo. A tempestade está a mesma para todo mundo. Só que cada um está num barquinho aí diferente, enfrentando essa tempestade de maneira diferente. Então, eu queria a ajuda de vocês, que vocês compartilhassem comigo e me dessem sugestões, ideias, o que vocês querem ouvir, o que vocês querem que eu fale, o que pode ajudar, o que pode ser legal, tá certo? E também eu queria aproveitar para desejar para vocês uma feliz Páscoa, no verdadeiro sentido da Páscoa. Não é uma feliz Páscoa de chocolate, não. Tá? Eu quero desejar a vocês uma feliz Páscoa, que vocês entendam que o sangue derramado de Cristo na cruz foi por nós, foi para nos salvar, foi para nos livrarmos dos nossos pecados, e que um momento como esse que a gente está vivendo de pandemia é um momento para a gente tirar muitas reflexões, muito aprendizado, e principalmente nessa Páscoa fazer reflexão em cima do sacrifício que Jesus fez por nós, em cima do sacrifício que o Deus Pai Todo-Poderoso fez em entregar o Filho dele para nos salvar. Então, uma Páscoa cheia de oração, uma Páscoa cheia de reflexão. Vou desejar também uma Páscoa cheia de reequilíbrio emocional, uma Páscoa para vocês de muita fé. Porque se estamos num período onde a gente vive o medo, o antídoto do medo é a fé.
Medo e fé é a mesma coisa, só que difere do que? O medo vai para o negativo e a fé é o positivo. Medo, a gente tem medo das coisas que não aconteceu e que a gente não viu. Fé, a gente acredita e imagina também coisas que ainda não aconteceram, só que a fé vem com o otimismo, com a positividade, com se conectar com o nosso ser superior. O medo não. Então, o antídoto do medo é a nossa fé, né? O que a Elisa falou que eu não vi? É isso aí, cura, libertação e salvação. Gente, que o sangue de Cristo derramado na cruz derrame no seu lar, derrame na sua vida, que você consiga viver com mais fé, com mais otimismo, com menos medo, com mais emoções equilibradas e com menos peso também na sua vida. Quando eu falo de peso, não é só o peso físico e corporal, com menos peso aqui, ó, que às vezes vai carregando sem perceber, inconsciente, mas que a gente consegue se livrar deles. Tá certo? Um beijo, gente. Fiquem com Deus.